Bom, pessoal, nesse vídeo nós vamos ver como modelar no CAD um rasgo de chaveta. O rasgo de chaveta é esse elemento aqui, ó, que nós estamos vendo na ponta aqui do eixo, né? Então, ó, o rasgo de chaveta tem esse formato que a gente chama de oblongo, né? Ele tem aqui, ó, a gente vê no detalhamento aqui da vista de seção, e aqui é seção mesmo, não é corte. A gente vê que ele tem uma largura de 4 milímetros, né? Então essa largura aqui é de 4 milímetros, e ele tem uma distância entre centros dos arredondamentos aqui, ó, os dois arredondamentos das extremidades, de 10 milímetros, a distância entre centros, tá? E o eixo aqui, ó, ele tem, nesse exemplo, né, esse eixo tem o mesmo diâmetro desse, que é um diâmetro aqui de 12 milímetros, ok? Vamos lá, vamos ver aqui o rasgo de chaveta. Eu vou mostrar ele aqui primeiro pronto. Eu vou tirar aqui, cancelar a supressão, tá aí o rasgo de chaveta, certo? Eu vou suprimir aqui o rasgo de chaveta para a gente fazer de conta que ele não existe, tá? E a gente poder modelar, apresentar aqui a modelagem dele. Bom, então a primeira coisa que a gente tem que observar aqui, ó, é em qual plano foi feito o esboço da revolução do eixo, né? Então eu vou editar o esboço aqui e vou mostrar, ó, vou dar um Ctrl 8, está aqui o eixo, né, com diâmetro de 12 milímetros, fiz um comprimento aqui de 30 milímetros nesse exemplo, tá, genérico, e esse esboço aqui, ele foi realizado no plano frontal, tá? Tá aí, ó, um esboço no plano frontal. Fecho o esboço, saio do esboço, e nós vamos criar um novo esboço no mesmo plano em que foi esboçada a revolução. Então, plano frontal, botão da direita, novo esboço. Então, agora nós temos aqui a possibilidade de fazer outro esboço no plano frontal, certo? Então vamos desenhar aqui, ó, o rasgo de chaveta já usando a ferramenta de esboço de ranhura. E aí eu vou usar aqui, ó, a ranhura no ponto central. Só que antes disso eu vou fazer a linha de centro, pegando aqui, ó, no centro do eixo, tá? Que coincide com a origem. Vou até aqui o outro ponto central, né? O ponto médio dessa aresta aqui, ó, que representa a outra extremidade do eixo. Então tem uma linha de centro agora. E vou então pegar aqui ranhura reta no ponto central. Então a ranhura reta no ponto central, a gente começa traçando aqui no ponto médio dessa linha de centro, quer dizer, o ponto médio aqui do eixo. Digamos que a gente queira a ranhura, né, o rasgo de chaveta exatamente no centro aqui, tanto da largura quanto do comprimento do eixo. Então, ó, vejam que a ferramenta ela faz uma linha, né? Eu vou deixar essa linha, ó, então, colinear à linha de centro do eixo. E aí, ó, automaticamente abre aqui a possibilidade, né, de se fazer o rasgo. Eu faço o rasgo de qualquer tamanho e agora dou ESC, saio da ferramenta de ranhura e passo a fazer a dimensão inteligente. Então vou pegar aqui a distância entre centros, né, que é 10, conforme está lá no desenho. Olha lá, 10. E vou dar a largura de 4. Posso colocar tanto a largura aqui de 4, né, como eu poderia colocar o raio, né, um raio de 2, daria no mesmo, né? Raio 2 mais 2 vai dar uma largura aqui de 4. Bom, o esboço está completamente definido, tá? Agora é que vem a parte legal. Como é que eu faço essa ranhura? Eu vou fazer ela por corte. Mas se eu fizer o corte normal, vejam, ó, recursos, corte extrudado, e fizer um corte passante, tá? A ranhura vai ficar com uma profundidade maior do que a profundidade que ela deve ter. Vejam que a profundidade dela, ó, deve ser... A gente até nem tem a cota da profundidade aqui em si, a gente tem a distância entre a base da ranhura e o centro do eixo, tá? Então, a ranhura não deve começar desse plano do esboço. Inclusive ela não está virada para o lado certo aqui, né? Então vamos inverter a direção aqui, ó,
para fazer ela para o outro lado. E não vou usar passante, tá? Eu vou usar até o próximo, porque aí ela, né, ela para nessa superfície aqui. Mas o problema não é onde para, o problema é onde começa. Ela não pode começar neste plano aqui tão profundo, ela tem que começar 3,5 milímetros mais à frente. Então a gente vem aqui, ó, a condição D, quer dizer, de onde começa o corte. A opção padrão, standard, default, do SolidWorks é o plano de esboço, né? Mas nós vamos selecionar aqui, ó, offset. Offset significa fazer um plano paralelo. E aqui, ó, eu vou dar a distância do offset, distância de 3,5. Tá? Então vejam que agora, ó, o corte está começando a 3 milímetros num plano paralelo, distante 3,5 milímetros do plano frontal. Eu não preciso criar um plano novo. A ferramenta de corte extrudado me proporciona isso. Vejam lá, ó. Vai ficar agora bem certinho. Tá aí agora a ranhura com a distância desse plano até aqui o ponto máximo aqui do diâmetro do eixo de 13,5, conforme está aqui no desenho.